boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, mundo espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação. E ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Queria fazer um pedido para os amigos, aqueles que puderem. A gente fica tanto tempo sem se ver, né? E o pessoal ainda fica de câmera fechada, né? Quem puder abrir, que abra. Então vamos lá. Capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Questão 573. Pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Quem já não se fez esta pergunta? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para quê? O que é que eu tenho que realizar? O que é que eu tenho que fazer? Resposta: instruir os homens, ajudá-los a progredir
melhorar as suas instituições pelos meios diretos e materiais. Entretanto, as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, igualmente concorre para os desígnios da providência. Cada um tem a sua missão na Terra, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Então, primeiro a gente vê aqui, a gente sempre pensou, né? Missão é para espírito superior. E aqui a gente está vendo que não, né? Missão é para todos. Ah, missão, eu tenho um karma, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou espiando, eu fiz mal aqui, eu fiz mal ali. Não, todos têm uma missão. E no Evangelho, o Espírito de Verdade nos diz: espíritas, eis o primeiro mandamento, amai-vos. E eis o segundo, instruí-vos. Então está aí o que a gente tem que fazer, né? E aqui ele repete: instruir os homens. Não existe nenhuma pessoa que não tenha nada a ensinar e que não possa aprender algo com alguém, porque ninguém sabe tudo, isso não existe. Todos nós estamos aqui trocando experiências, trocando vivências, né? E aqui a espiritualidade continua: melhorar as instituições pelos meios diretos e materiais, não aqueles que, é claro que cada um está num patamar de evolução, né? Mas melhorar as instituições políticas, sociais, né? Instituições culturais, todas as que sejam, que lutem pelo bem-estar do ser humano. E para isso é necessário os bens materiais, eles são necessários para isso. Ninguém nunca se perguntou por que na parábola dos talentos não, na parábola dos talentos, a um foi dado 5 talentos, né, resumindo. Ao outro foi dado 3, ao outro foi dado 1. O que ganhou 5 foi e voltou com mais 5. O que ganhou 3 foi e voltou com mais 3. E o que ganhou 1, que enterrou na terra, não fez nada, não foi útil, e lhe foi tomado até aquele talento. Ninguém nunca se perguntou por que Jesus coloca aquele que ganhou 3 pode achar injusto quando estiver encarnado. Por que eu ganhei 3 e ele ganhou 5? E normalmente é o que a gente faz durante a vida. Eu ganhei 1 e ele ganhou 5. Porque ele soube usar a sua instrução, ele cumpriu a sua missão de instruir, utilizando bem os talentos materiais. Igualmente, concorre para o cumprimento dos desígnios da providência. À medida que nós vamos trabalhando, exercitando na Terra o convívio, transmitindo as coisas que a gente aprendeu nas nossas vivências, nós vamos nos tornando co-criadores, nós vamos ajudando a Deus ao cumprimento das leis de progresso, das leis de evolução, à medida que a gente auxilia aos outros com aquilo que a gente sabe. Porque a vida é uma eterna troca entre nós e as outras pessoas. O Evangelho fala muito
de nos relacionarmos, só um minutinho, de como nós devemos aprender a nos relacionar com Deus. Então, tanto que ele fala, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, com o próximo e conosco mesmo. É aprender a respeitar e a conviver a divindade, o próximo e Deus. Ok? Alguma dúvida? Então vamos em frente. Questão 574. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Você conhece alguém assim? Alguém que chega e fala, não vou fazer nada, vou dormir o dia inteiro, vou ficar, que não seja tomado por nenhum problema grave de ordem emocional, de ordem mental, de ordem física. E olha que a espiritualidade responde. Há efetivamente pessoas que vivem para si mesmas. Então ele coloca o qualificativo de inútil, aquele que vive para si mesmo e mais nada. A espiritualidade responde colocando essas palavras como sinônimos. Ser inútil para a espiritualidade é viver para si mesmo. E que não sabem ser úteis para nada. São pobres seres que devemos lastimar, porque, espiando cruelmente a sua inutilidade voluntária, teu castigo começa muitas vezes desde este mundo pelo tédio e pelo desgosto da vida. E vamos completar aqui, que muitas vezes leva muitos irmãos às drogas e ao suicídio. Eu estou com tédio, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Então ele fala que isso, por si só, eles falam, né? Que isso já é uma expiação. Questão 574A. Visto que teriam direito à escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Uma outra questão que as pessoas põem em dúvida. Eu escolhi isso? Não, eu não escolhi isso. Eu escolheria outra coisa. Mas a gente viu no estudo que o nosso irmão Carmélio deu anteriormente, que nós, quando estamos fora da matéria, nós espíritos fora da matéria, nós temos outra visão das coisas. E assim escolhemos coisas para fazer, experiências que temos que passar, que muitas vezes, quando encarnado, não escolheríamos. Entre os espíritos, há também os preguiçosos. Olha, está pegando pesado aqui, hein? Inúteis, preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor, uma vida de trabalho, uma vida de dificuldades. Deus lhe permite isso, pois, compreendendo mais cedo ou mais tarde, e à sua própria custa, os inconvenientes da sua inutilidade, e serão os primeiros a pedir a reparação do tempo perdido. Talvez tenham escolhido uma vida mais útil, mas, em vez de ação, recuaram e se deixaram arrastar pelas sugestões de espíritos que o encorajaram em sua ociosidade. Olha só. Se deixaram levar por sugestões de espíritos que o encorajavam nessa ociosidade. Não são
os espíritos o culpado dessa ociosidade, o responsável. Esse irmão ocioso é que clamava, seu espírito falava mais alto, e ele abria portas, abria sintonia para a aproximação desses outros, que se compraziam com a mesma onda mental, o mesmo pensamento que tinha aquele irmão. E aí as ondas mentais se somam, o pensamento cresce dentro de nós, e é como se o pensamento fosse nosso. Somente nosso, mas não é. Tem uma parte que é nossa, que atrai por sintonia, e uma outra parte que é proveniente de espíritos que pensam igual. Questão 575. As ocupações comuns nos parecem antes deveres. Olha aqui a sutileza das palavras. As pessoas se prendem muitas vezes ao significado das palavras, né, e tentam classificar, formar coisas novas, né, quando tudo já está explicado, escrito. Antes deveres do que missões propriamente ditas, aquela questão, né? Ah, eu tenho um dever, eu tenho uma obrigação, eu não tenho uma missão. Eu sou um ser inferior, eu sou pecador, né? Aquela coisa da pessoa se colocar sempre muito para baixo, né? Eu mereço isso, eu mereço sofrer, e por aí vai. Então, não é nada disso, não é bem assim. Quem quiser dar uma lida depois, tem uma mensagem no capítulo 17, Sede Perfeitos do Evangelho, que fala sobre o dever do Espírito Lázaro. Aqui nós estamos falando de missão, lá no Evangelho, capítulo 17, o dever. O que é o dever? O dever, a virtude e o homem de bem. E no homem de bem tem aquela lista, né? Algumas coisas que precisamos fazer, que a gente olha ali e fala, isso aqui ainda não faço, isso aqui eu faço pouco. Então, a gente se enxerga ali. A gente não tem que se enxergar como um espírito inferior, um espírito mau, um espírito ruim. Nós somos espíritos que caminham para Deus, espíritos que estão acordando e tentando dia a dia se melhorar. Deveres que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada ao termo, tem um caráter menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. A pergunta de Kardec já é uma aula, né, que a gente vê aqui. Sobre esse ponto de vista, como pode-se reconhecer que um homem tenha no mundo uma missão real sobre a Terra? Pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que levará os seus semelhantes a realizarem. Então, quando a gente lê também no Evangelho, o capítulo Meu Reino não é deste mundo, tem um item que fala sobre a realeza de Jesus. E é dito que a realeza de Jesus era moral, era espiritual. Porque Jesus foi um desses seres que veio para fazer a humanidade progredir. Nós, no máximo, estamos ligados ao nosso círculo de amigos, a nós próprios, a algumas pessoas, a alguns que nos cercam. Então, pelas grandes coisas que realizam, Jesus foi um desses que realizou tantas coisas. Tanto que ele foi o único que conseguiu mudar o calendário. Antes dele, foi de um jeito.
depois dele foi de outro jeito. Antes de Cristo e depois de Cristo. Quantos reis e quantas rainhas almejaram isso, né? E não conseguiram. 576. Os homens têm uma missão importante, estão predestinados a ela antes do seu nascimento e têm consciência disso? Resposta: às vezes sim, mas a maior parte das vezes a ignoram. Ao viver na Terra, tem um vago sentimento a respeito após o seu nascimento. Sua missão se desenvolve gradualmente de acordo com as circunstâncias. Deus, né, os amigos espirituais, os representantes da divindade, os impulsiona no caminho em que devem cumprir os seus desígnios. Nós somos como uma teia, estamos todos ligados. E aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, vai nos colocando dentro da tarefa que é necessária. Não nos ligamos a determinadas pessoas por um acaso. Precisamos dessas pessoas, essas pessoas precisam de nós, e a vida é sempre uma troca. Então, Jesus, é claro que sabia da sua tarefa, da sua missão. Chico Xavier e outros grandes mestres, né? Vamos à questão 577. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior predestinada ou pode receber uma missão não prevista? Tudo o que um homem faz não é resultado de uma missão predestinada. Repetindo, tudo que o homem faz não é resultado de uma missão predestinada. Se nós quisermos hoje, não quero mais, parou, acabou, a gente interrompe o ciclo. Se Kardec não conseguisse codificar a doutrina espírita, Leon Denis já estava pronto ali na fila para seguir com a sua mensagem, com a tarefa. Então, nós somos candidatos a realizar determinadas coisas. Podemos, de acordo com o que fazemos, conseguir realizá-las ou não, e com aquilo que a gente vai fazendo na vida. Ele é, muitas vezes, instrumento de que um espírito se serve para fazer executar uma coisa que acredita útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele mesmo escreveria se estivesse encarnado. Procura o escritor mais apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo. Dá-lhe, então, a ideia e o dirige na execução. Dessa forma, esse homem não veio à Terra com a missão de fazer essa obra. O mesmo acontece com certos trabalhos artísticos e com as descobertas científicas, né? É preciso dizer ainda que, durante o sono do corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante e que se entendem para tal execução. Então, nós não fazemos nada sozinhos. Temos ajudas, orientações, inspirações, tanto de amigos, irmãos, pessoas que nos cercam, que estão encarnados, como daqueles que estão desencarnados, que acham por bem que essa inspiração fique meio na dúvida. Será que fui eu? Será que não fui eu? Será que fui eu? Será que não fui eu? Né? Uma dúvida que sempre alcança. E para fechar aqui, 578. O espírito pode fracassar em sua missão por sua própria responsabilidade? Sim, se não for um espírito superior.
Quem quiser voltar lá, a gente já estudou isso, questão 111, espíritos superiores. E no estudo do Carmélio, antes do nosso, né, eu li essa questão. Quais as consequências? Será necessário reiniciar a sua tarefa. Nisto consiste a punição. Posteriormente, sofrerá as consequências do mal que tenha causado. Vamos só imaginar. Se Kardec não tivesse conseguido efetuar a missão de codificar a doutrina espírita, talvez ela se atrasasse a chegar às mãos dos seres humanos em alguns anos. O que poderia advir disso? Ninguém sabe. Ainda bem que ele conseguiu, fez tudo perfeitamente certo, né? E agora eu passo a palavra ao nosso irmão Celso. Celso, presente, Celso? Sim, senhor chefe. Boa noite a todos. Obrigado. É mais uma grande alegria estar aqui com você, com todo mundo, de todas as dimensões da vida, quem vai assistir depois, quem vai ouvir depois, e a gente está aí, firme e forte. Então, vamos dar sequência. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Questão 579. Eu vou ler do meu aqui. Tá? É assim. Visto que o espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que pudesse fracassar? É uma pergunta muito interessante. Não é? Como é que Deus pode dar uma missão a alguém que está destinado ao fracasso, alguém que é imperfeito, alguém que não vai ter condição ou que durante o caminho vai sofrer influência de um, influência de outro? Como é que Deus faz isso? Aí a gente está duvidando ou não está elevando o nosso pensamento para essa divindade, que tudo sabe, que tudo entende, que tudo percebe, onipresente, onisciente, né? Está além dessa questão do tempo que a gente tem aqui didaticamente separado, presente, passado e futuro. Né? Então, ele sabe, Deus sabe. Esse Espírito, ele vem para realizar, né, para saldar os seus compromissos. Ou ele vem em processo de despertamento em duras provas. Eles fazem abrir os olhos para que a luz do entendimento. Então, quer dizer, não existe falha aí. Não existe. Aquelas criaturas que são escolhidas para uma determinada situação, elas terão oportunidade de cumprir com seus débitos kármicos, colaborando da melhor maneira que podem, com aquilo de melhor que elas podem entregar, com a caminhada e com o processo de desenvolvimento e de aprimoramento espiritual que elas têm, o avanço que elas têm. Deus sabe disso. Mas ele utiliza essa criatura simplesmente para que ela possa colaborar com aquilo que ela tenha e também colaborar com os outros, com o seu conhecimento, com a sua percepção. Então, a resposta, né, vamos ler aqui, ó. Não sabe Deus... Sai da frente, aqui tem um negócio aqui. Espera aí. Boa. Agora melhorou 102%. Não sabe Deus se o seu general sairá vitorioso ou vencido? Como assim? Ele o sabe. Estejam certos, e seus planos, quando importantes, não repousam sobre os que abandonarão a sua obra em meio ao trabalho. Então, se a coisa é importante, se a coisa faz a humanidade progredir, vem alguém que tem a condição de fazer isso. Vamos dar um exemplo maior. Jesus sabia de todos os passos, de tudo o que aconteceria com ele. Conversa com os apóstolos antes. Eu vou ser preso, isso, aquilo, o filho do homem vai ser isso, vai ser aquilo. De repente, os apóstolos nem sabiam do que ele estava falando, mas ele sabia o que estava falando. Né? Então, ele tinha condição de fazer e de receber isso. Onde é que eu estava?
toda questão reside no conhecimento do futuro. Que Deus possui, mas que não é dado aos homens, aos seres humanos conhecer. Então, a gente fica aprisionado ainda nessa nossa pequenez de percepção espiritual e começa a medir Deus pelas nossas imperfeições. Né? A gente tem uma mania de se colocar no lugar de Deus. Mas como é que Deus faz isso? Será que ele não está vendo que esse cara não vai cumprir o negócio? Como é que pode isso? Se eu fosse Deus, não faria isso. Né, Paulinho? Tem gente que faz isso. Como é que pode? Deus estava com a cabeça aonde? Será que estava distraído? Não, não pode. A gente tem que elevar o nosso pensamento e a nossa perfeição o máximo que a gente puder para alcançar o mínimo que a gente puder da intenção da divindade. Então, nunca é desperdiçado em nenhum momento, nunca é desperdiçada uma oportunidade. Tem sempre um objetivo útil de instrução para que todos nós possamos aprender e caminhar juntos, beleza? Então, vamos lá na 580. O espírito que se encarna para cumprir uma missão tem as mesmas apreensões daquele que o faz como prova? Ó, quer dizer, o cara é um espírito que vem com a missão. E o outro, ele vem com a prova. Caramba, é a mesma coisa? Os medos são os mesmos? As incertezas são as mesmas? Claro que não, né? Claro que não. Porque, olha só, veja a resposta. Não. O espírito que encarna para desempenhar um papel de missionário já possui experiência. Então, é o seguinte, o Paulinho falou 2 vezes, a gente fala de novo, da escala lá dos espíritos. E a gente, na questão 111, que eu vou repetir aqui, né, é o seguinte, ó, quando excepcionalmente, isso é um extrato da questão, tá? Quando excepcionalmente reencarnam na Terra, é para realizar aqui uma missão de progresso. Oferecemos, então, o exemplo da perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Se o espírito é missionário e vem com uma tarefa superior, tarefa de conduzir, de orientar a humanidade, ele tem condição para isso. Quem está cumprindo prova, quem está na expiação, somos nós. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Né? Um espírito que está num patamar maior que o nosso, não necessariamente está ligado aqui o tempo todo. A gente viu o estudo do Carmélio e veio uma instrutora que ela tinha o amor incondicional dentro dela. Enquanto que 2 outros companheiros não conseguiram convencer 2 outros espíritos que estavam em litígio, raivosos, tal e tal e tal, não conseguiam convencer na palavra, pois, além da palavra, eles não tinham aquele amor incondicional que a companheira instrutora que chegou depois tinha, tanto que, quando ela chega, todo mundo, Nossa Senhora, quem é esse espírito? Quase que não precisou falar nada, só a presença, só o campo energético moral dela, irmão, acaba com tudo. Você para de fazer o que está fazendo e vai prestar atenção no que está acontecendo ali. Então, quando o espírito ele é missionário, ele vem com aquilo que ele pode suportar sobre os ombros e muito mais. Nós, pelo menos eu e o Paulinho, né? A gente vem reclamando, está pesado, o resto não sei, está pesado, aí, meu Deus, e pede ajuda, e não sei o quê, caramba, reclama pra caramba, porque nós estamos na prova, alguns, e estamos na expiação, muitos. Então, parece estranho, né? Mais uma vez, a gente querer acreditar que Deus está se enganando, e não é assim que funciona, tá bom? Agora é qual? 581? É isso, né? Tá certo. Vamos lá. Os homens que são as luzes do gênero humano, quer dizer, os inteligentes, aqueles que têm inteligência acima da média, né? Que o esclarecem por meio de sua genialidade, por certo, estão imbuídos de uma missão. Uhum.
Mas entre eles há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, fomentam grandes erros. Como devemos considerar sua missão? Veja, ele coloca aqui a inteligência acima da média. Coloca a inteligência acima da média. Não colocou padrão moral. Não colocou elevação moral. Não colocou um patamar espiritual superior. Ele apenas disse inteligência. Certo? Então, um cidadão que é uma inteligência privilegiada num planeta de provas e expiações, não quer dizer que ele é moralmente elevado. De jeito nenhum. Ele tem, pelas suas diversas... Vamos pegar o nosso companheiro Einstein, gênio. Né? Tem tantos outros. Tesla, tem tantos outros. Né? Pega o Santos Dumont também. São gênios no seu momento último da encarnação. Mas essa genialidade foi desenvolvida quando? Nos diversos momentos que eles estiveram aqui. Eles estão trabalhando mais ou menos em cima do mesmo núcleo do conhecimento, com variações, é óbvio, de uma encarnação para outra, mas o que eles aprendiam, aquilo que eles conseguiam ultrapassar, era guardado na sua malinha lá. Então, quando o cara se apresenta mais à frente, com uma inteligência acima da média, absurda, o cara olha para o negócio, pô, é isso. Né? Vai dormir, aí conversa, ó, o Paulinho de novo aí, conversa com os instrutores, com os amigos espirituais, aquele cientista ou aquele autor que está querendo concluir uma obra, né? E o cara vai lá, eles trocam uma bola, conversam, e ele vem aqui, nossa, tive uma ideia maravilhosa. E é taxado pelos outros de gênio. Pô, esse cara é um gênio. Ele tem, sim, a sua genialidade, mas, como disse Paulinho antes, nenhum de nós caminha sozinho, em todas as áreas do conhecimento. Tá certo? Então, isso que é importante. Onde é que eu estava? Você já reparou que eu estou me perdendo toda hora, né? Aí, garoto, Ah, sim, cara, é claro, é a resposta. Como falseada, é isso, né? Como falseada por eles, estão muito aquém da tarefa que empreenderam. É necessário, no entanto, considerar as circunstâncias. Isso é importante. Tá? Isso é importante. O homem de gênio tem de falar segundo a época em que vivem. Um ensinamento que parece errôneo ou pueril em uma época avançada poderá ser suficiente para o seu século. Então, a gente tem que prestar atenção também nessas diferenças. Né? Nós tivemos aí diversas mentes brilhantes ao longo da história da humanidade que afirmavam determinadas coisas como conhecimento absoluto, como certeza científica, que hoje não passam de ideias puris. Mas, naquele momento, naquela época, elas serviram um propósito. Hoje, a gente olhando para lá, olhando para trás, não pode dizer que esses gênios ou que essas figuras destacadas pela espiritualidade superior, para trazer uma informação de acordo com aquele momento, de acordo com aquelas mentes, com aquelas humanidades que estavam ali, um conhecimento que elas poderiam absorver. Então, eles trouxeram aquilo de acordo com o que podia ser absorvido. Hoje, nós não podemos olhar para ele, mas que besteira, como é que os caras falaram isso? De jeito nenhum. Como daqui a sei lá quantos anos, vão olhar para aqui, para o 21, para o século 21, pô, o Paulinho e o Celso pensavam desse jeito. Ingênuos, os caras, bobinhos pra caramba. Né? Mas é a expressão máxima que a gente consegue dentro de uma determinada época, dentro de um determinado momento. Então, isso tem que ser levado em consideração. Mesmo porque, vou pegar lá o nosso exemplo máximo, Jesus falava por parábolas, certo? Ele não agredia o limite de entendimento, de conhecimento daquelas pessoas que estavam lá. Ele ajudava o máximo possível, usava os elementos do dia a dia para poder fazer com que as pessoas conseguissem caminhar. Vamos lá. 5, 8, 2. Ah, tá. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Claro, é uma missão. Muitas vezes é uma missão quase que impossível.
É uma missão. Imagina, amigo, imagina, amiga, ser pai ou mãe num planeta de provas e expiações. Olha só. Ser pai e mãe num planeta superior é mole, tudo espírito evoluído, sem nenhum problema, superou tudo. Agora, ser pai e mãe no planeta de provas e expiações não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Por isso que muita gente foge da responsabilidade. Porque ser pai e ser mãe num planeta como o nosso é você, muitas vezes, trazer de volta aqueles com os quais nós tivemos dificuldades, aqueles com os quais nós tivemos diferenças. Muitas vezes, com aqueles com os quais nós tivemos embates violentos, gerando até morte um, morte outro. Não é? A gente viu no exemplo ali do Carmélio, de novo, por isso que é bom assistir isso tudo, né? Ele falando de uma situação como essa. O filho, o pai mata o filho mata o pai. Tem também, Norminha vai lembrar também do... Norminha já lembrou, já sabe o que eu quero falar, eu esqueci, ela já sabe, né? Que ele se recusa, o espírito se recusa a ter aquele pai e aquela mãe. Dá uma colar aí, Norminha. Ele se recusa a ter aquele pai e aquela mãe. Segismundo, Isso! Tá vendo? Missionários da Luz. Viu, exatamente. Ao vivo é assim, minha gente, não adianta. É tudo conectado, é tudo conectado. É a reencarnação de Segismundo. Né? Então, o pai e a mãe, devedores daquele espírito, né? E o espírito devedor daquele pai e daquela mãe, tinha dificuldade. Então, é uma missão árdua, é uma missão difícil? Mas é importante para que cada um de nós possa refazer a sua história. Vamos na resposta. É, por certo, uma missão, e, ao mesmo tempo, é um dever muito grande que implica mais do que o homem possa avaliar. Sua responsabilidade diante do futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que eles a dirijam no caminho do bem. Isso é importante. Facilita-lhes a tarefa ao dar à criança uma organização débil, delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Veja, a criança, o espírito reencarnado, né, ele vem zerado até um determinado momento e ele está ali disponível para receber todas as orientações contrárias daquelas anteriores. Então, vamos refazer uma oportunidade de escrever ali de novo uma história. Agora, uma história com pensamentos do bem, pensamentos de harmonia, de alegria, de entendimento, de segurança, de saúde. Certo? É agora. Então, o pai e a mãe, né, eles recebem essa função porque, para eles, é importante, porque se esse filho consegue ultrapassar os limites anteriores, eles estarão muito bem em seus esforços. Se esse filho não conseguir, acho que eu vou pular alguma coisa aqui. Não, se esse filho conseguir, eles estarão muito bem com as suas consciências, cumpriram a sua função, a sua missão. Tá? Não, assim, mas aos que se ocupam mais de cultivar as árvores do seu jardim, de fazê-las frutificar, que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbir por sua falta, terão penas a sofrer, e o sofrimento da criança na vida futura recairá sobre eles, porque não fizeram o que lhes dependia para o seu adiantamento na senda do bem. Caramba, você recebe uma função de educar, orientar, fazer diferente. Você vai fazer todo o esforço que você puder fazer. Consciente disso. Você assume a paternidade, assume a maternidade, agora é comigo, bota a bola debaixo do braço, deixa comigo. Faz o que for preciso. Vou adiantar. Se esse espírito, ainda assim, não conseguir, ou não quiser, ou qualquer outra coisa que o impeça de atingir, de receber os seus ensinamentos, a sua mente, a sua consciência tem que estar tranquila. Tá? Ô, Paulinho, eu vou até que horas? Deu uma mensagem aqui com a prorrogação. Vai até o fim. Meu, caboclo falador é um caso sério, né? Tá bom. Então, isso é fundamental. Aquele que está na função pai, aquele que está na função mãe, estar consciente de aqui ou de ali está uma grande oportunidade de refazimento de si mesmo,
proporcionando aquele espírito que antes era alguém que o perturbava, ou tinha alguma diferença, tal, que agora se apresenta como filho, uma grande oportunidade de refazimento de si mesmo e de refazimento das instruções e do modelo que ele apresentou para esse espírito que é criança hoje. Então, ele tem uma oportunidade de fazer tudo isso. Mas, mesmo assim, por questões que são de foro íntimo, muita gente foge. Né? 583, para correr logo. Se uma criança se torna um bom adulto, malgrado a negligência ou os maus exemplos de seus pais, estes se beneficiam com isso? Claro que não, Deus é justo. Claro que não. Você não faz nada, como estava lá, o inútil, como é que era? Inútil que só pensa em si mesmo, o filho vai, consegue superar-se, aí ele vai receber, vai passar lá para pegar os créditos. Vai pegar o crédito karma dele, zera e preenche o seu card. Não fez nada. Deus é justo, cada um de acordo com as suas obras. Tá certo? 5, 8. Era essa que eu tinha que ler? Não, era, né? Ah, sim, eu li antecipado. Ó, tá. Não, em verdade, quanto maior a inclinação da criança para o mal, maior a gravidade da tarefa e maior o mérito dos pais para pais se conseguirem desviá-la do mau caminho. Lembrando, quanto mais difícil, né, quanto mais empedernida é essa criança, ela não chegou para esse pai e para essa mãe por acaso, né? A gente sabe que tem as ligações, tem um monte de coisa ali. Não é assim por acaso, a não ser que esses pais sejam voluntários, tarefeiros. Não, eu vou lá, eu aceito essa missão pai e mãe, função pai e mãe, para ajudar esse espírito. Pode ser que eles não tenham ligação nenhuma lá, mas a maioria tem uma ligação anterior e quanto mais difícil é porque lá atrás a coisa ficou ruim mesmo. Então tem que desfazer agora, tá? Então é na 584 agora, né? Isso. Qual... eu li essa, já li. Se uma criança se torna eu pulei, se torna um bom adulto, malgrado a negligência ou maus exemplos de seus pais, estes se beneficiariam ou se beneficiam com isso? Não. Deus é justo, cada um de acordo com as suas obras. 584. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador, que tem em vista apenas satisfazer as suas ambições, e que, para atingir esse objetivo, não recua ante nenhuma calamidade provocada? Isso aqui é feio negócio. Né? Um conquistador, né, normal, a gente tem que lembrar daqui da nossa América. Né? Nós tivemos vários conquistadores, vários desbravadores. E falando de Brasil, nós temos aí ciclo do ouro, né, ciclo disso, ciclo daquilo, bandeiras, entradas, gente utilizando outras pessoas de forma com trabalho escravo e destruindo a natureza e tal. Se a gente olhar para hoje, né, isso fez parte de um progresso, mas a gente tem que ter uma visão dilatada. Não estou justificando nada que aconteceu lá, mas esse processo de desbravar, de conquistar, trazer progresso de uma região para outra, propiciando o desenvolvimento daqueles que aqui estavam, né, elevando essas criaturas a uma categoria de conhecimento, de percepção maior do que eles tinham antes, faz parte de um processo, sem justificar nada, mas faz parte de um processo. Tá? Então, cadê a resposta? Ele é, na maior das vezes, apenas um instrumento que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios. Qual é o desígnio de Deus? Progresso. Lei do progresso é uma das leis. Né? Paradoxalmente, essas calamidades representam, algumas vezes, uma forma de acelerar o progresso de um povo. Se Deus se utiliza desta forma, desse instrumento, desse flagelo, desse conquistador, para colocar ali no caminho daquela humanidade que estava ali, né, num patamar inferior de conhecimento. Se ele utilizar alguém que chega de fora para fazer com que essas pessoas, ou esse círculo, ou essa nova terra,
cresça, evolua, faz parte do progresso. É a lei. A gente pode discutir, pode falar os métodos e tal, mas é diferente. Tá? Faz parte da lei. Tá bom? 584A. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras, ó, é alheio ao bem que delas pode advir, visto está apenas seguindo um propósito pessoal, não obstante, tira ele algum proveito desse bem, cada um é recompensado segundo as suas obras, pelo bem que desejou fazer e pela retidão das suas instituições. Acabou. Cada um é responsável pelas suas obras. Se a função do conquistador era trazer a paz e não a guerra, e ele, por questões egoísticas, né, por cair na armadilha do ouro, ficar rico e de não sei o quê, se ele cai ali naquela armadilha, vai ser responsável por isso. Vou dizer isso. Provavelmente a missão não era trazer destruição, mas trazer uma forma de elevar essas pessoas ou essas terras a um patamar superior de entendimento e de conhecimento, com um crescimento pela educação, pela amorosidade, pelo conhecimento, por tudo. Certo? A lei de Deus não falha, ela é justa. Né? Quem falha são aqueles que vão aplicá-la porque têm as suas próprias dificuldades e caem na armadilha e vão mais tarde resolver as questões consigo mesmos. Fechou aqui? Fechou. Então é isso. Tem um comentário aqui, né? Posso dar uma lida rápida. Comentário de Kardec, ó. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corpórea. Importante. No estado errante ou de desmaterialização, essas ocupações são proporcionais ao seu grau de evolução. A gente já falou isso aqui. Alguns percorrem os mundos, instruem-se e preparam-se para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se do progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos benéficos. Assistem os homens de gênio que concorrem para o avanço da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob a sua tutela os indivíduos, as famílias, as aglomerações humanas, as cidades e os povos, dos quais são anjos guardiães, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, enfim, presidem os fenômenos da natureza, dos quais são agentes diretos. Os espíritos comuns imiscuem-se em nossas ocupações e em nossos divertimentos. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam, em sofrimentos e angústias, no momento em que praza a Deus conceder-lhes os meios de avançar. Se fazem o mal, é por desrespeito do bem, que ainda não podem desfrutar. Então, só para arrematar aqui rapidinho, se esses conquistadores chegam na Terra Nova com a intenção de levar a paz e não a guerra, e eles trazem a guerra, a gente tem que lembrar que dentro dessa nova Terra, dessa nova gente, dessa nova humanidade, existem ali também espíritos comprometidos com a lei, ação e reação. Tá? Então, tem todo um processo que a gente precisa largar o nosso entendimento. Nenhum de nós é vítima inocente. Tá bom? Forte abraço. É isso aí, seu Paulinho. Celso, estou com uma dúvida aqui. Fala agora. Tem aquela passagem de Jesus que ele fala: é necessário que o escândalo venha, mas ai de que por quem ele venha. Você acha que tem a ver com essa questão aí, de alguma forma? Tem, lógico. Tudo a ver. Né? Tem que ver. Certo? A gente tem que arrumar isso, tem que arrumar de um jeito. Então, instrumentos são, digamos assim, convidados a participarem desse processo. Né? Agora, todos têm a livre escolha. Todos têm a livre escolha. Então, quando um conquistador chega, né, numa terra nova, onde tudo dá, tudo planta, não sei, tem Corinthians, Flamengo, Palmeiras e tal, essa coisa, né, nessa terra,
Estava demorando, né? Né? Então ele chega, que é uma coisa maravilhosa, cara, ele poderia fazer diferente. Ele não precisava trazer a espada, o canhão, a bala, Caramuru e tantos outros, dar tiro para cima, não precisa. Sabe, é superior tecnologicamente, mas moralmente não é. Se perde, cai na armadilha. Trouxe o escândalo, lei de ação e reação. Vai ter que cumprir de alguma forma. Tá bom? Obrigado, professor. De nada, senhor. Aproveitar a chegada aqui de um espírito amigo e superior, né? E pedir para ele fazer a prece de encerramento para a gente. Sérgio Murilo, faz a prece para a gente, meu irmão. Faço sim, Paulinho. Claro que eu faço a prece. Graças a Deus, Jesus, nesse dia tão auspicioso, com tantos estudos, com a volta do Paulo César, para dizer para nós que a fé remove montanhas, para nos dar força em momentos difíceis, que todos nós passamos, o próprio planeta passa por momentos difíceis, e nós precisamos, muitas vezes, na nossa fragilidade, de recebermos esses sinais para que nós não venhamos a esmorecer. Então, eu agradeço do fundo do coração esse momento tão feliz de estarmos todos juntos com Paulinho, voltando a estudar, voltando a aprender, levando à frente esse trabalho tão bonito. Que Deus nos proteja, que seja um final de semana de muita paz para todos nós. Graças a Deus.